Bom, boa noite. Bom ter você conosco de novo aqui nesta atividade que acontece toda sexta-feira às 8 da noite. Ora comigo, ministro José Carlos de Oliveira. Ora com meu amigo, meu parceiro, meu irmão, Alexandro Franco de Souza, diácono. E comecemos como convém, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha tido você um bom dia, tenha tido você uma boa semana e também os seus mais próximos. E sabemos que tem tanta coisa errada por aí, tanta injustiça, tanta desigualdade, mundo afora, mas nós sabemos também que pode ter coisa justa, coisa boa, e isso a gente pode fazer. Se não perfeitamente, mas com honestidade, com sinceridade, a gente pode fazer coisas boas, coisas justas, coisas certas, corretas, segundo o senso comum, especialmente segundo a ética cristã. Cristãos que somos ou tentamos ser. De modo que, se não podemos consertar o mundo, podemos tentar melhorar a nós mesmos na relação conosco, na relação com o próximo e na relação com o transcendente, ao qual chamamos Deus. Convido a que façamos a nossa oração inicial, a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou, e cada qual no silêncio, no íntimo do seu coração, da sua mente, coloque no colo do Pai o seu pedido, a sua súplica, mas, primeiramente, acima de tudo, o seu agradecimento. O seu agradecimento sempre, acima de tudo. Antes de agradecer, mais que agradecer, adorar. Depois de adorar, louvar. Aí, agradecer. Depois, pedir. Tá bom? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Continuemos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vejo que tem algumas pessoas conectadas com a gente. E tomara que você consiga ver a minha cara mais ou menos, vou contar só para você, tá? Antes de começar propriamente, sabe aquele dia que tudo está sob controle, mas que quando você tem um compromisso que tem hora e envolve algumas pessoas, e as coisas começam a dar todas ou algumas delas erradas, é o caso agora. Mas vamos lá. O único erro que a gente não pode cometer é desistir sem tentar acertar, fazer bem, ainda que sujeitos a erro e inapelavelmente incapazes de agradar e acertar sempre. Falemos então o que estamos chamando de, um pouquinho do que estamos chamando de Introdução à Sagrada Escritura, segunda parte. Tá bom? Se você assistiu a primeira parte, eu nem lembro mais quando, provavelmente há 4 sextas-feiras atrás, então talvez lembre de um pouco. Se não assistiu, depois você me pede por Facebook ou por WhatsApp, ou acha no Facebook ou no YouTube, Introdução à Sagrada Escritura. Pede para mim que te passo o link, tá? Falamos um pouco de modo básico, tomara não superficial, e principalmente tomara de modo correto. E falemos hoje, no segundo encontro, um pouquinho dos livros que compõem o Santo Livro, tá? Nós avançaremos até por volta de 9 e 9h10, entre 9 e 9h10 aproximadamente, a gente encerra e no próximo encontro, não necessariamente sexta que vem, na próxima vez que eu voltar com vocês, aí continuaremos a falar de Introdução à Sagrada Escritura, tá bem? Sempre pautando no seguinte, tentando traduzir um linguajar mais técnico para algo mais popular. Eu não tenho preocupação de parecer doutor, mestre, teólogo, por mais que até possa escrever teólogo atrás ou antes do meu nome ali, mas eu sou um aprendiz como você e todo mundo é ou poderia ser. Nesse contexto, falemos então um pouquinho dos 73 livros que compõem o Santo Livro. Assistiu a primeira parte? Lá eu falei o porquê de alguns dizerem 66, mas a Igreja Católica, nos seus 2 milênios, adota os 73 livros, tá?
Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais a respeito desses diferenciais, dessas diferenças. Porém, agora faremos do tal do Pentateuco. Os 5 livros que abrem o Antigo Testamento, o Velho Testamento, o Primeiro Testamento, o Primeiro Pacto, são chamados Pentateuco. São os 5 livros que, para os irmãos mais velhos na fé, os judeus, formam a chamada Torá. Falei disso um pouquinho na vez anterior, mas hoje, no Pentateuco, Gênesis, a origem, de onde viemos, por que estamos aqui, onde está Deus, o que Deus espera de nós, por que Deus permite injustiças e coisas erradas, qual o nosso futuro entre nós e com Deus. Segundo livro, Êxodo, a saída do Egito, a escravidão do Egito pelo deserto rumo à terra prometida, o lugar onde jorra leite e mel. Curiosamente, não se está a falar de mel de abelhas. O estudo concreto do texto nos permite entender que se fala de mel no sentido de que lá havia, e há até hoje, uma árvore cujo fruto apertado deixa escapar uma espécie de mel. Mas avancemos. Falamos de Gênesis, Êxodo, falamos de Levítico. Levítico, o terceiro livro, seria referente à legislação, referente ao culto e aos servidores do culto, tá? Que eram os levitas. Fala o livro de Levítico das obrigações dos sacerdotes. O quarto livro que forma o Pentateuco é chamado de Números. Números seria lista, recenseamento, a contagem do povo de Deus, a quantidade mesmo do povo de Deus. E por último, para fechar o Pentateuco, temos o Deuteronômio, que seria a segunda lei, um código de conduta para o povo de Deus, para o povo eleito. Esses 5 livros abrem o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento. Em seguida deles, nós falamos dos livros históricos. Os livros históricos são em 16 livros. O próprio título desse grupo de livros nos dá a dica. Contam a história do povo de Deus, a formação do povo de Deus, a partir da entrada do povo na Terra Prometida, liderados por Josué, já que Moisés não conheceu a Terra Prometida, faleceu antes disso. Fala de Samuel, fala de Saul, fala de Davi, fala dos 2 reinos, a divisão em 2 reinos, o do norte e do sul, Israel ao norte, Judá ao sul. Fala do exílio na Babilônia, o povo foi exilado ali durante a primeira metade do milênio anterior a Jesus, foi exilado na Babilônia sob o jugo de Nabucodonosor. Fala também, os livros históricos falam também do pós-exílio, tá? Um pouquinho dos livros poéticos ou sapienciais ou de sabedoria. Esses são 7, tá? 7 livros que contam, mostram reflexões, poesias, poemas, cantos, orações, hinos, provérbios nos quais o povo de Deus assimila, vivencia e passa o conhecimento angariado ao longo da jornada, ao longo da vida, o cotidiano do povo de Deus, seus sentimentos, suas angústias, seus anseios, suas esperanças, enfim. Eu vou pontuar aqui, dentre outros, o livro dos Salmos, observando algo que eu disse no fecho do encontro anterior, que quando falássemos hoje dos livros que compõem o Santo Livro, eu não falaria detalhadamente de cada livro. Não que eu não possa fazer, mas é que cada um dos livros aqui citados comportaria uma semana de formação básica, capítulo por capítulo e tal. A intenção desta formação é suscitar em você, confirmar o que já sabe, lembrar o que estava esquecendo, aprender alguma coisinha, por que não? Enquanto eu aprendo também, você aprende por aí. E ter curiosidade, ter interesse, ter ânimo, vontade, entusiasmo de
a partir do dito no encontro anterior, a partir do dito aqui até agora e daqui até o final de hoje e das próximas jornadas, ter vontade de ir além. Esse beabazinho, você querer mais. Mas eu quero pontuar o seguinte, o livro dos Salmos. A igreja bimilenar de Jesus tem organizada a Sagrada Liturgia de tal modo que, como eu dizia a vez passada, ao final de 3 anos participando regularmente, atentamente da Santa Missa, nós teremos escutado a palavra de Deus na sua, não digo totalidade, mas de modo organizado e essencial. A Bíblia, ela é, como palavra de Deus, é proclamada em cada Santa Missa, na liturgia da palavra, e ao final de 3 anos, toda a Bíblia, de maneira de dizer, terá sido passada para nós, digamos que, não digo em conta-gotas, mas em etapas, de modo ordenado, para que possamos vivenciar o mistério pascal de Jesus. Todo o mistério pascal de Jesus, tá? Sendo o ápice sua Páscoa, na esperança da nossa. Ora, isso é bem organizadinho. Não é, Miguelão, vontade do padre, do diácono, do ministro leigo como eu, não é isso. É organizadinho para que coletivamente tenhamos acesso, desfrutemos, escutemos, vivenciemos e anunciemos a palavra de Deus, que é Jesus. Mais que livro, a palavra de Deus é Jesus. Tá? Mas os livros dos Salmos, que também estão contidos, os salmos que estão contidos na liturgia diária, temos a primeira leitura, os Salmos. Depois, proclamação do Evangelho nas missas feriais. Nas missas de domingo, nas missas solenes, temos a primeira leitura, Salmos, segunda leitura, depois proclamação do Evangelho. Ali os Salmos seguem uma sequência ordenada, adequada, correta, liturgicamente adequada. Mas no nosso cotidiano em casa, nós podemos ler os Salmos quando queremos ajudar a melhorar o momento nosso ou de alguém, temperar o momento nosso ou de alguém, momento bom ou não bom, com algum critério, nós podemos pegar ali, não digo a esmo, mas com liberdade, com uma liberdade específica de poder escolher o salmo de preferência e salmodiá-lo e saboreá-lo, tá? Temos, assim, só uma observação, se tem livro que nos permite lembrar que Bíblia não é para ser lida a Miguelão, a gosto do freguês, como tanta gente fez e faz mundo afora, erradamente, tampouco o Salmo o é. O Salmo deve ser lido sob forma, com um enfoque cristológico. Ler o Salmo com um enfoque na genuína mensagem de Cristo, para não entender bobagem lá, tipo imprecações, maldições e outras bobagens que se pode concluir e que, lamentavelmente, são publicados na internet, no livro, no jornal, no rádio, nos púlpitos de Araque da vida por aí. Tá? Também está entre os livros de sabedoria sapienciais aquele que leva o nome de livro da sabedoria, que é um livro tão canônico quanto, por exemplo, o livro de Atos, mas que alguns irmãos separados dizem erradamente, segundo eles errado sou eu, mas alguns erradamente dizem que seria livro apócrifo, mas não é mesmo. Convido, leia a sabedoria, pelo menos os primeiros capítulos e depois a gente conversa. Avancemos. Temos os livros proféticos. Por gentileza, não se importe olhar de vez em quando aqui, que é onde eu vejo a minha cara no Facebook. Aqui só está a câmerazinha. Aliás, boa noite, tardiamente dizendo, mas boa noite, eu noto que algumas pessoas escreveram algo, e a cada um que escreveu algo, cumprimentando, etc., eu digo boa noite e grato pela participação. Os livros proféticos, então, que são 18. Nós temos os profetas como sendo aqueles que falavam em nome de Deus. O profeta não é um vidente, não é aquele que lê ali cartas e acerta no resultado da loteria no final de semana. Nada dessas tolices que, infelizmente, são disseminadas por aí em algum momento. O profeta fala em nome de Deus. Sempre bom reiterar algo elementar que está lá no livro, em qualquer livro de profeta, é comum uma expressão assim. Assim diz o Senhor. O profeta falava em nome de Deus, alertando ao povo e aos governantes de então que
é preciso mudar comportamentos, mudar conceitos, mudar atitudes, para que haja mais justiça ou menos injustiça, mais igualdade ou menos desigualdade, que melhorando todos ganham, que piorando, que já não é bom, todos perdem. Tá? É evidente que o profeta corria risco de vida, porque quando incomodava o povo era chamado de chato, antipático, desagradável, impopular, tomava xingão pelo lombo. Mas quando incomodava os governantes de então, se até hoje, às vezes tem falta de civilidade quando algum governante é incomodado, imagina lá atrás, 2 milênios ou mais lá atrás. Mas é assim que era o profeta. E temos os profetas orais e literários. Os orais, em geral, passaram para o anonimato. Os literários estão contidos nos livros, porque escreveram ou escreveram sobre eles. Temos os profetas tendo por referência o exílio na Babilônia, ali uns mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Temos então os profetas pré-exílicos, os profetas exílicos, ou seja, que profetizaram durante o exílio na Babilônia, e temos os profetas pós-exílicos. Segundo Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, que viveu no final dos anos 300, começo dos anos 400, que é um dos baluartes, se não o baluarte, da chamada fase da patrística da igreja, onde temos lá os padres da igreja, que em várias regiões, em especial lá do Oriente e proximidades, ajudaram com sua oração, seu saber, seu estudo, a organizar a doutrina a partir de Jesus Cristo. E Santo Agostinho, ele determinou de modo didático que temos os profetas maiores e os profetas menores, onde um não é mais importante que o outro, apenas que os maiores profetizaram por mais tempo e os menores por menos tempo. Tá? Falemos um pouquinho agora do Novo Testamento, a Nova Aliança, Segundo Testamento. Quando a igreja organizou o que chamamos de Novo Testamento, não ordenou os livros por ordem cronológica, não é isso. Estão lá, então, os evangelhos, o evangelho nas suas 4 apresentações, vamos dizer assim, a mesma boa nova de Jesus, o mesmo evangelho de Jesus em 4 apresentações, distintas, porém não conflitantes, distintas e convergentes, complementares. Eles estão em primeiro lugar no Novo Testamento porque são referentes ao centro da Bíblia, Jesus Cristo. Tudo é referente a Jesus, mas notadamente, dentre outros, os evangelhos, este por excelência, e porque são livros de mais fácil, de capacidade de despertar um interesse maior em curiosos, em leigos, literalmente, que nunca ouviram falar em Jesus, ou ouviram, mas sabem pouco, menos que a gente ainda. Então é evidente que vamos sugerir que leiam os evangelhos. Isso foi o que a igreja fez. Temos os evangelhos sinóticos, porque são parecidos entre si, Mateus, Marcos e Lucas. Lucas, o autor sagrado que não era judeu, o único. Há quem diga que Lucas era o autor mais culto de todos os autores humanos conhecidos dos livros que formam a Bíblia. Alguém diria São Paulo, certamente que os dois certamente cultíssimos. E daí temos o Evangelho de João. João não é melhor que Mateus, Marcos e Lucas. Mas João, não por acaso simbolizado pela águia, pelo elevado teor espiritual do seu texto. Tá? Esses 4 evangelhos, um mesmo evangelho, um só evangelho, 4 enfoques diferentes, onde os evangelistas dão uma imagem ao máximo pura e verdadeira de Jesus Cristo. E não é uma biografia, são escritos religiosos, doutrinais, com o destino de alimentar a fé dos interessados em aderir à Boa Nova de Jesus, de comunicá-la com a máxima clareza possível, na sua essência, né? Com foco, insisto, de modo inevitável na pessoa de Jesus e no seu caráter, no seu comportamento. Um só evangelho, 4 enfoques. Aqui nós temos, então, catolicidade. Quando se fala
Igreja Católica, não se está falando de placa de igreja. A igreja, com todo respeito ao irmão separado, ao irmão afastado da igreja, que nasceu ou migrou para uma denominação dentre as várias correntes e denominações que tem por aí, separados da igreja, com todo respeito, nós não podemos calar quando se fala de placa de igreja. Placa de igreja, com todo respeito, tem que ter. Quem montou uma igreja lá em nome de Jesus. A igreja bimilenar, ela... Por que é católica? Porque o plano de Deus é para todos igual a universal. Universal igual a católica. Católica para todos. O Evangelho, então, é um exemplo de catolicidade. 4 enfoques convergentes catolicidade. E não são dirigidos a um ou outro povo, são a todos os povos. Falemos um pouco dos Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos, o Atos dos Apóstolos segundo alguns, seria uma continuidade do livro de Lucas. Segundo estudiosos, note, agora ter mastigadinho é uma coisa, né? Daqui a pouco eu espero não esquecer de comentar muito pouquinho, um pouco além do que falei do primeiro encontro, do trabalho, do suor que foi para chegar até o que nós chamamos de Bíblia. Mas então, de modo muito bem pensado, muito estudado, muito debatido, dialogado, a igreja, lá atrás, achou de bom tom ter Lucas, Evangelho de Lucas, e adiante o livro de Atos dos Apóstolos. Mas é o mesmo autor, um continuidade do outro. Como curiosidade, tanto um quanto o outro livro, o autor começa citando que destina o texto a um camarada chamado Teófilo, um amigo dele, cujos estudos até hoje não conseguiram identificar a contento, mas certamente amigo do autor. Mas o importante é Atos dos Apóstolos falando de Jesus, desde o início da igreja de Jesus. Ascensão, Pentecostes, os apóstolos, os discípulos iniciais indo às diversas regiões conforme Jesus determinou, ensinou e determinou. Fala especialmente de Pedro e de Paulo, né? São destaque, digamos, nesse livro, Pedro e Paulo. É bom pontuar que em Atos dos Apóstolos temos quatro aspectos além do que eu já citei. O primeiro anúncio do Evangelho, para falar bonito, querigma. Temos também a catequese, que seria a educação na fé, né? No conhecimento da palavra de Deus. Temos a vida em comunidade. Eu não vou citar, a memória não vai me permitir agora, mas de todos repartiam os seus bens, ninguém tinha de mais, ninguém tinha de menos. O que todos tinham era de todos. Não podia ter pão de mais aqui, pão de menos ali, água aqui, falta d'água acolá. Então, todos compartilhavam o essencial para uma sobrevivência minimamente digna, como é o que se espera de cristãos até hoje, e nem sempre se tem entre cristãos, inclusive. Mas é o que se espera, isso é coisa de cristianismo. A missão apostólica também, um outro pilar típico do texto de Atos dos Apóstolos, o exercício do poder que os apóstolos receberam de Jesus. Um pouco mais, falemos das cartas ou epístolas. Nós temos as cartas que registram os ensinamentos de Jesus, especialmente a caridade. Caridade, uma das 3 virtudes teologais, segundo o grande Paulo. Fé, esperança e caridade. Fé, esperança e caridade, ou fé, esperança e amor. Caridade ou amor. Então, as cartas existiram e foram feitas para esclarecer, tirar dúvidas, evitar ou combater heresias, e algumas foram escritas a destinatários específicos, por exemplo, carta aos Coríntios, mas outras foram chamadas universais ou católicas. As cartas católicas ou universais são para todos. Tá? Um combate à heresia. Como dizer, desde que Jesus esteve entre nós, as heresias estão também. Não é exclusividade do cristianismo, mas a heresia é algo com que se convive desde que Jesus esteve por aqui.
por obtusidade, por má intenção, má fé, enfim. Mas o que é a heresia? A heresia é a aceitação de parte de uma verdade e a recusa de outra ou a adaptação dela. Vamos dizer, é pilar do cristianismo a Santíssima Trindade. Deus Pai, aquele que salva, Deus Filho, Jesus, o Salvador, Deus Espírito Santo, que nos inspira e nos ilumina. Vamos fazer de conta, por favor, vamos inventar uma heresia que eu, como tanta gente, por razões várias, fez e continua fazendo por aí, resolvi montar a minha igrejola. A igreja do pastor Zé, da pata quadrada, do coice comprido e da antipatia gratuita. E me coloco lá como potestade, profeta, missionário, bispo, me autoproclamo tesoureiro também, claro, tesoureiro de Deus por aqui, pô, não sou trouxa. Aí resolvi inventar que a Trindade é a conversa para boi dormir. Só existe Deus e Jesus, o Espírito é a conversa para boi dormir. Isso seria uma heresia. Eu aceitei parte da verdade cristã, basilar cristã, e detonei a outra parte. Então, apesar da maneira um tanto quanto grosseira que eu expressei aqui, que tenha ficado claro de modo sintético o que seria heresia. Quem mais escreveu no Santo Livro é o Paulo. São Paulo, que era fariseu, veja só, judeu, fariseu, tinha cidadania romana, era um cara que, como você já deve ter ouvido falar, perseguia cristão a dar com pau, mas ele protagonizou a mais bendita queda do cavalo da história da humanidade. Caiu do cavalo, perseguidor, levantou, bateu o pó e passou a ser um dos disseminadores máximos do cristianismo. Falemos um pouco do último livro que compõe o Santo Livro. Foi colocado por último, o Apocalipse, também chamado o Livro da Revelação. Foi escrito por João também, ali pela virada do ano 90, 95, do primeiro para o segundo século depois de Cristo. Então, tal como dito no primeiro encontro nosso a respeito de Sagrada Escritura, com todos os estudos feitos, não se tem precisão de algumas datas, uma porção de datas, mas estima-se que por volta do ano 90, João escreveu o livro da Revelação, ou Apocalipse. À época, segundo muitos estudiosos e tal, os cristãos estavam sendo perseguidos, muito perseguidos, discriminados. Há outros estudos, quanto mais se estuda, você pode confirmar alguma coisinha, mudar alguma outra coisa conforme descobre elementos significativos. Então, haveria estudiosos que dizem que não era tanta a perseguição assim à época. Ainda não era tanta a perseguição. Mas mais ou menos perseguidos, os cristãos, havia também uma certa desesperança. Porque Jesus Cristo disse claramente na sua pregação, lá no início, que o reino de Deus está próximo. E ele nem havia sido preso, depois surrado, castigado e finalmente terrivelmente assassinado, tampouco havia ressuscitado, e já tinha gente meio que reclamando, pô, o reino de Deus está próximo e cadê? Mas depois que ele voltou para o céu, desde então nunca faltou gente para dizer que, pô, como é que é? Tanto que ao longo da história, o que teve de gente inventando que Jesus voltaria, montou-se até denominação dita cristã por aí, com sucessivas marcações e remarcações de data para a volta de Jesus, e nada, né? Ora, naqueles anos lá, então no final do primeiro século do cristianismo, havia uma desesperança, que injustiça, desigualdade, como havia antes, como havia depois, e até hoje por aí. Então, coisas erradas e tal, puxa vida, então, o João, o grande João, escreveu usando esse gênero chamado apocalíptico, que é simbólico, enigmático, para um leitor que faça a leitura ao pé da letra, pode ser assustador e nada compreensível, mas a rigor simplificando sem ser superficial, espero, é algo como, em Apocalipse, o autor diz que não se consegue por aqui escapar de erros, de injustiças, de fracassos, etc. Mas que tudo isso, por mais
que até aparente uma derrota determinante, uma derrota definitiva em vida, são etapas de uma vida. E por mais que muita gente tenha passado, naquela época e em todas as épocas, por extremas injustiças, mas injustiças crudelíssimas, à luz da fé, quem em Deus crê e a Ele adere, em Jesus e com o Espírito, por mais que aparentemente perca aqui, por mais que até realmente perca por aqui em etapas da vida e até por toda a vida, por N razões, sob os valores cristãos, mantida a fé, a esperança e o amor, a salvação eterna é garantida. É um livro especialmente de esperança, de proclamação, de disseminação de esperança. Bom, falemos um pouco o seguinte. Alianças. Alianças. Só me dê licença para eu tomar um gole de água, por favor. Mais uma vez agradecendo a você que de vez em quando, geralmente, eu costumo assistir a gente ao vivo ou depois na versão gravada. Se é por um acaso sua primeira vez, obrigado. Tomara que mais goste do que desgoste. Principalmente para você que é de primeira vez com a gente, é tudo simples. A gente bota uma câmerazinha aqui, pau na mula, e às vezes na correria de outras atividades, bota o negócio aqui, vai fazendo, hora gagueja, hora trupica, faz um monte de atrapalhada para alguém que é mais próximo, depois tirar sarro, puxar a orelha da gente. E eu vou confidenciar para você que a gente pensa, eu e o Alex, pensamos em concluir esse ano, e ano que vem, quem sabe, a gente consiga, com mais antecedência, fazer algo mais organizado, não com a condição técnica que nós não temos, porque não tem equipe, não tem grana sobrando para fazer igual o padrão Globo ou YouTube para profissionais e tal, mas uma coisa visualmente melhor, até com o conteúdo melhor apresentado. Mas fazemos dessa maneira com, espero, aproveitamento da parte de quem queira aproveitar. Também para você de primeira vez, isso vai ficar gravado, disponível no Facebook, e depois eu salvo, boto no YouTube também. Pouca gente assiste agora, pouca gente assiste depois, mas a cada um, agora e depois, muito obrigado pela participação. Também se, caso eu esqueça, eu sempre falo no começo, esqueci de falar, falo agora. Também agradecendo a você que seja cristão, que não católico, a você que é crente, que não cristão, e a você que é não crente. Você, pessoa de boa vontade e bom senso, quem sabe, ainda que discordando da gente em muitas coisas, quem sabe encontre aqui, não por mim, nem pelo Alex, quem sabe encontre aqui alguns subsídios que possam ajudar a você no pavimento do seu caminho com moral, com ética, com um bom caráter, com bom senso, boa vontade na sua jornada por aí, tá bom? E se a gente interagir depois por WhatsApp, Facebook, e-mail, pombo correio, telégrafo ou pessoalmente, será um prazer conversar com você, ainda que você discorde da gente. A gente pode interagir divergindo, mas com harmonia, com aproveitamento. Tipo, discutimos no sentido de dialogamos, depois comemos um churrasco junto. Continuemos. Um pouquinho de alianças. Tentando simplificar, e tomara que na simplificação, não sendo superficial, tão pouco infiel ao que isto é, e tomara que instigando alguns, e quem sabe você, a procurar comigo, com o Alex ou com outras fontes, aprofundar-se, por exemplo, em alianças. Vamos simplificar, mas dizer assim. Olha atrevimento. Deus fez durante 2 milênios, mais ou menos 2 milênios, várias alianças com o povo. O povo de Israel. O povo de Israel não era melhor que nenhum povo. O povo de Israel era sujeito a injustiças e trovoadas, tanto quanto outros povos. Havia outros povos sofridos mundo afora à época. Mas Deus teve do povo de Israel o seguinte diferencial. Viu no povo de Israel o seguinte diferencial. Aquele povo era sofrido, era injustiçado, tinha dificuldades, nem povo era um monte de grupeiros aqui e acolá. Foi se tornar povo ali pela jornada pelo deserto, sob a liderança de Moisés, e quando do recebimento dos 10 mandamentos, aquele monte de tribuzinhos, ou grupinhos, famílias, que foi se aproximando, consolidou-se como povo de Israel, o povo de Deus. Ora, Deus fez
as suas manifestações, revelando-se aos poucos ao povo, por intermédio dos patriarcas, por intermédio dos profetas, por intermédio de outros personagens, como alguns reis, juízes, em especial em Moisés. Deus foi se apresentando ao povo de Israel, e de tal modo que, em se apresentando ao povo de Israel, permitia que outros povos tivessem acesso a Deus. Claro que a coisa foi muito mais complexa do que esse modo simplório que estou dizendo, mas na essência é isso. De aliança em aliança, o ápice das alianças foi a aliança entre Deus e o povo de Israel por intermédio de Moisés. Quando isso pode ser representado pela entrega dos 10 mandamentos. 10 mandamentos, normas de comportamento, onde os primeiros mandamentos, o comportamento da pessoa em relação a Deus, os mandamentos iniciais, os 3 iniciais, como comportar-se enquanto gente em relação a Deus, e os demais comportamentos, os demais mandamentos, como comportar-se com as demais pessoas, como comportar-se enquanto gente com Deus e como comportar-se enquanto gente com outra gente, com toda a gente. E Deus é Deus, né? Então, além de dar os 10 mandamentos, deu o Código da Aliança. O Código da Aliança, diretrizes, dicas, pistas de como fazer, como conseguir, com a ajuda do Código da Aliança, como conseguir estar de acordo com os 10 mandamentos. O Código da Aliança ajudava ao povo a adequar-se aos 10 mandamentos e, em assim sendo, estar bem consigo, com o próximo e especialmente com Deus. Tá? Cabe pontuar o seguinte, novamente, se você for ler agora não, fique escutando o Mané, o Zeca, Mané não, tomara que mais é do que Mané, com todo respeito ao Mané, se tiver Mané, o Manuel carinhosamente chamado. Mas quando mais tarde você for deparar de novo pela primeira vez com o Código da Aliança, você vai, mas o Zé é louco, olha, cada bobagem que está escrito aqui, cada absurdo, vê se é coisa de Deus. Opa! Eu percebo que hoje talvez não dará para falar, mas se não for hoje, para começar pelo menos no próximo encontro, vamos falar de gêneros literários e figuras de linguagem, e números e etc., para ter um pouquinho de noção de que não dá para levar ao pé da letra o texto. Então, tudo adequadinho. Esse mesmo Deus amoroso do Novo Testamento é o Deus do Primeiro Testamento, embora escrito por humanos, ou descrito por humanos, de um modo que literalmente ele pareça malvado, não é? E alguns comportamentos típicos daquele povo, daquela época, daquele lugar, que não são compreensíveis hoje. Tá? Tudo isso para que você tenha algum cuidado na compreensão do que estou dizendo. Com os 10 mandamentos, nós aprendemos lá atrás e hoje a nos comportarmos com Deus e com o próximo, e com o Código da Aliança, aquele povo, nossos antepassados, da crença em Deus, tinham subsídios para se adequarem aos 10 mandamentos. Tá? Então tá, primeira aliança de Deus, Primeiro Testamento, Antigo Testamento, aliança entre Deus com o povo de Israel, por intermédio de Moisés. Ora, no Novo Testamento, a aliança como dizer para você? A nova e eterna aliança. Nesse momento, cabe dizer assim, Deus fez aliança agora com todos os povos, catolicidade, por intermédio de Jesus. A nova e eterna aliança, Jesus, o novo Moisés, a nova aliança não cancelou e não substituiu a primeira aliança. Ela a plenificou. Ela a plenificou. Jesus, como se diz, é o alfa, o começo de tudo, e o ômega, o final de tudo. A primeira letra do alfabeto grego, alfa, a última letra do alfabeto grego, ômega. Jesus é o começo e o fim de todas as coisas. Ele é a plena realização do plano de Deus em nós. Deus foi se revelando aos poucos. Lá atrás, 2000 e tantos anos antes de Jesus vir, Deus começou a se revelar aos poucos. Plenificou sua revelação em Jesus. De lá para cá, nada mais há que ser revelado. Mas cabe ponderar o seguinte, porque Deus é absolutamente
Deus, onipotente, onipresente, onisciente, não é apenas infinito, ele é eterno, porque sendo eterno, além de não ter fim, não tem começo. Então, desde sempre, Deus está por aí, em todo lugar. Então, por mais que Deus tenha se revelado e esteja plenamente revelado em Jesus, ele não se esgota jamais. Mas Jesus é a plenitude da revelação de Deus, embora Deus não se esgote jamais. E a catolicidade, porque é o plano de Deus para todos. Nós somos livres para aderirmos a ele ou não. Sempre, ou pelo menos de vez em quando, eu lembro, e não canso de repetir, dentre as minhas repetições, uma repetição das mais propositais é essa. Críticos da religião, não só da religião cristã, críticos das religiões, em especial monoteístas, que são o cristianismo, antes o judaísmo e depois o islamismo. Independentemente das divisões, das heresias, das babaquices entre um monte de canalhas, ignorantes, idiotas, que tem tudo quanto é lugar, não é só aqui ali, é tudo quanto é lugar, independentemente de contradições, enfim, essas três tradições monoteístas creem no mesmo Deus, buscam o mesmo Deus, e aí está o amor. Ora, mas críticos da religião, das religiões, ou destas em especial, dizem que nós somos alienados e que não temos liberdade. Ora, está cheio de alienados, sim. Cheio de gente que, porque não entende, se deixa privar da liberdade por conta de algum canalha que se porta pilantramente como porta-voz e tesoureiro de Deus aqui. Isso é fato. Sempre foi assim, é e continuará sendo. Mas, se tem coisa que é primordial na religião cristã, especialmente, é a liberdade. Ninguém é obrigado a aderir a Deus. Todos somos convidados a aderir a Ele e ao seu plano por intermédio de Jesus com a ajuda do Espírito. Mas ninguém é obrigado. E não existe absolutamente nada que possa ser mais livre do que aderir ao plano de Deus. Com a ressalva. Nas décadas atuais, nunca antes se reduziu Deus, Jesus, o Espírito, a religião, a igreja, a um cardápio. Eu aceito Deus, eu aceito a igreja, mas isso eu quero, aquilo eu não quero, isso eu adapto. Isso você faça, aquilo eu faço. Ou isso eu faço de conta que faço. Isso não é. Isso é simulação de cristianismo. Dá até para montar uma igrejola e uma comunidade apelidada de cristianismo e ficar famoso no YouTube, na televisão, no rádio, diante de alguém no púlpito lá, mas, a rigor, o exame de consciência de alguém pode dizer, pô, eu sou rico, sou famoso, elogiado como um bom cristão e até exemplar, mas sou um canalha, um hipócrita. E, eventualmente, ele sabe. Aliás, permanentemente ele sabe e adiante, no jeito e na hora dele, ele vai dar a devida contrapartida. Vou tudo isso para dizer de novo. Voltar à aliança nova e eterna entre Deus, todos os povos, por intermédio de Jesus. Cabe pontuar, para fazer um paralelo, já feito em outras ocasiões, não me lembro se aqui em algum momento desse ano ou ano passado. Se na primeira aliança entre Deus, note, várias alianças, mas sintetizando em duas. Se na primeira aliança, que seria o primeiro testamento, Deus fez um pacto com o povo de Israel por intermédio de Moisés, e ali vai representar essa aliança, os 10 mandamentos, com a ajuda do Código da Aliança, na nova e eterna aliança, Novo Testamento, Deus fez esse pacto com todos os povos por intermédio de Jesus e representa esta aliança, resumindo, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. E ajuda a que o crente em Jesus, aquele que crê nele, que tenta crer, aquele que é cristão tenta ser, ajuda a gente a se conformar, não conformar como resignado, a se moldar, a se adequar, a convergir ao conteúdo, ao ensino da oração do Pai Nosso, nos ajuda a estarmos de acordo com o que nos ensina e pede ou até exige a oração do Pai Nosso, nos ajuda às bem-aventuranças. Vamos pontuar o seguinte. Pensa comigo. Jesus Cristo ensinou só uma oração. Eu disse, se a memória não me trai, na primeira parte dessa formação, há semanas atrás,
que o comunicador dos comunicadores jamais escreveu uma linha. Jesus não escreveu nada. Mas ensinou tudo no que diz respeito à essência. Então, Jesus só ensinou uma oraçãozinha, que rezada devagar a gente reza em 1 minuto. Essa oraçãozinha do Pai Nosso. Mas pensa, se sabe, reflita. Se já esqueceu, relembre. Se não sabia, pense a respeito. Toda a pregação de Jesus, toda a vida pública de Jesus, que foi de uns 3 anos, há estudiosos que dizem que ela foi até mais curta, menos de 1 ano e meio, menos ainda. Mas seja 1 ano e meio, 2 ou 3, não importa. Essencialmente, Jesus Cristo transformou toda a sua vida em oração. Toda a vida de Jesus, toda ela é uma oração, a oração do Pai Nosso. Toda a vida de Jesus é oração, tanto que adiante, se falei no passado, não me lembro. Falei em outros lugares, aqui não me lembro. Mas adiante, eu poderia dizer, e digo já, quando falássemos ou falarmos no futuro de novo de liturgia, dá para repetir assim. A Sagrada Liturgia é a adesão à oração do próprio Jesus. A liturgia cristã é a adesão, minha, sua, à oração do próprio Jesus. Então, é a adesão à oração do Pai Nosso, ou então a Boa Nova, oração do Pai Nosso, por que não? Resumo de toda a Boa Nova de Jesus. Toda a vida de Jesus, oração. Ao final de sua vida pública, ele não disse assim, mas é como se dissesse: meus caros, toda a minha vida pública, eu resumo agora em palavras e convido a que aprendam a resumir a minha vida pública na forma de uma oração. Ele não disse, mas para o bom entendedor, quero lhes dizer que toda a vida pública de vocês, porque aceitaram ao meu convite, toda a vida pública de vocês também, ainda que vocês imperfeitos e eu perfeito, toda a vida de vocês também, toda ela é oração. E nós rezamos, resumindo a vida assim: Pai Nosso que estais no céu, 7 petições contidas na oração do Pai Nosso. E por que as bem-aventuranças nos permitem nos adequarmos à oração do Pai Nosso? É só você, não agora, mas depois, sugiro. Faça a oração do Pai Nosso mentalmente, ou leia-a lá no Santo Livro, no Catecismo, em algum lugar que você tenha aí por escrito, e busque lá as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, ou como dizem em geral os irmãos separados da igreja, o Sermão do Monte, e vá lá, bem-aventurados. Bem-aventurado pode trocar por justo, bem-aventurado pode trocar por cristão, bem-aventurado pode equivaler também a santo. Santo não porque perfeito, santo porque lá atrás era uma das maneiras de chamar seguidor de Cristo, seguidor do cristianismo. Santo não como sinônimo de perfeito, mas sinônimo de que, embora pecador, honestamente, claramente, em algum momento, resolveu convergir ao Cristo, e quando teve seu momento final por aqui, sob a convicção, a ciência de Deus, era sabido por ele que aquele ser, embora pecador, foi santificando-se conforme honestamente tentava ter um caminho de retidão, cada vez mais retidão. Ainda, o Primeiro Testamento não é, portanto, o Primeiro Testamento não é substituído pelo Novo. O Primeiro Testamento, ele promete, anuncia, o segundo ele realiza. Eu não lembro a frase exatamente, a memória não me ajuda. Mas no Antigo Testamento está escondido o Novo. No Novo Testamento é realizado o Antigo. Tá? Quando a igreja, os padres, os estudiosos, durante os primeiros séculos da igreja, estudavam, pesquisavam, rezavam, oravam, para chegar a um bom termo quanto a quais livros haveriam de ser tidos por inspirados e ser a base sempre para a nossa adesão à igreja, a Cristo e sua igreja, correta, a adesão correta, houve quem considerasse, e até hoje há quem considere de vez em quando, mas para lá, por que ter o antigo se basta o novo? Não é bem assim. Dentre outras considerações, uma,
Algumas. Vários autores do... Você deve ter visto lá, não sei o quanto você leu o Santo Livro, mas se você leu de vez em quando, ou vier a ler com a atenção que eu vou sugerir agora, várias vezes, não é algumas, várias vezes durante os livros do Novo Testamento, são citadas personagens e passagens do Antigo. Né? Então é assim, autores do Novo Testamento escreveram seus textos partindo da premissa de que seus leitores já tinham lido os livros do Antigo Testamento. Mas poderia dizer, tá? Adiante, se for o caso, a gente comenta algo mais. Jesus, o centro da Bíblia, nós falamos um pouquinho disso. Eu quero... Desculpa ficar olhando para lá e para cá. O relógio, ali... Vamos lá. Eu quero pontuar com você um pouquinho. Nós, num outro encontro, vamos nos deter um pouquinho mais sobre uma ou outra sugestão quanto a como ler o Santo Livro, tá? Hoje eu vou fazer uma pequenina ponderação, não deixo daquele método de leitura bíblica, mas uma ponderação a respeito de algo que não deve estar contido em nenhum método que se escolha para aprender sobre Bíblia, tá? E nós vamos concluir falando de leitura orante da Bíblia, tá? Mas agora eu quero falar de método. Método pode-se dizer caminho. Eu vou brincar com as palavras, mas brincar com seriedade. Método sendo caminho, eu diria que método é um caminho, com C minúsculo, para que possamos entender mais, cada vez mais e corretamente, do caminho com C maiúsculo. Aí lembremos que Jesus disse claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, numa simplificação, isso, um bom método, um método escolhido adequadamente e usado adequadamente, ele converge a nossa fé com a vivência da palavra. A vivência da palavra com P maiúsculo. A palavra de Deus, que é Jesus. Tá? E há vários métodos, e cada vez mais, e há muito tempo e cada vez mais, ciências como, por exemplo, sociologia, psicologia, antropologia, ajudam em muito ao uso correto de métodos. Eu quero me deter, então, sobre fundamentalismo bíblico. Tá? Há vários métodos, os quais nem vou citar, porque eu estou um tanto já de olho na hora que avança, rapidinho. Mas o perigo do fundamentalismo, essa expressão, essa palavra grande, de vez em quando a gente escuta por aí, alguém nos acusa, enquanto católicos, de fundamentalistas, e tem católico cabeça de bagre, que é fundamentalista mesmo, às vezes estuda um monte e é fundamentalista. Tipo, bota uma viseira de cavalo, estudou um monte, como diria meu falecido, saudoso e amado pai, tem gente que estuda para burro. Claro que você pode pensar isso a meu respeito também. Claro que não, mas alguém pode pensar. Eu já fui chamado de burro. Mas uma coisa é deter-se do que é fundamental. E outra coisa é não afundar-se no fundamentalismo. Então é fundamental aprender com o tempo que não se pode levar as coisas ao pé da letra. Tá? Não se pode levar... Só um momento. Tá tocando uma porcaria aqui. Pronto. Se você escutou uma campainha, era alguém me chamando ali. Não devia ter acontecido. Mas levar ao pé da letra não convém. Novamente, no encontro posterior, nós vamos falar um pouquinho das figuras de linguagem, dos gêneros literários, de números com simbolismo, enfim, algumas outras considerações, tais como a inerrância da Bíblia, enfim, as características típicas daquelas pessoas, povos, intenções, lugares e épocas e tal, etc. Mas hoje, se eu sou fundamentalista, pegando um método fundamentalista de estudo bíblico, ou um outro método, como um histórico crítico, dentre outros, e eu for fundamentalista, não sabendo nortear meu estudo, eu posso, ainda que sem querer,
não levar com a devida seriedade e atenção o fato de que, embora pela fé, crendo que é Deus que escreveu o que bem entendeu, que cada palavra ali contida é coisa de Deus, por intermédio do Espírito Santo, mas eu não posso negligenciar que autores humanos escreveram aquilo. Ainda que sob a vontade de Deus, mas são autores humanos, com seus limites de cada época e lugar, autores humanos, ora identificados, ora nem isso, mas autores humanos e porque humanos limitados. Há que ter um cuidado quanto a isso, tá? Porque o fundamentalismo perigosamente pode induzir ao estudioso incauto, vamos dizer assim, a querer encontrar na Bíblia respostas que ela não tem, ou moldar respostas que a Bíblia tem até um certo ponto às suas conveniências umbilicais, tá? Isso é um perigo terrível. Então, se você ler lá, por exemplo, tende os rins cingidos, você precisa, por mais simples que você seja da formação, entender que ter os rins cingidos é ter uma atitude de disponibilidade, né? Você não pode cair naquela lorota de que assim está escrito na Bíblia. Cuidado. Ou então, numa outra passagem, cujo versículo eu não tenho, dentre as minhas muitas falhas ou virtudes, é não perder tempo de decorar, não me dedicar a decorar um monte de passagens para ficar bonitão na televisão, no YouTube, no raio. O cara é bom, como faz algum midiático aí, o cara decora 500 coisas que lhe interessam, o cara é bom. Decorar até papagaio decora. Não que seja ruim decorar, mas mais que decorar, é incorporar-se ao conteúdo chamado Deus e seu plano. Tento, pelo menos, não garanto que consigo, mas tento. Mas, por exemplo, quando fala no texto bíblico lá em algum lugar que se o teu olho está te fazendo ver o que não deve, arranca. Se tua mão fez o que não deve, corta. Não é por aí, né? Numa compreensão minimamente elementar mudança de comportamento, mudança de percepção de comportamento, tá? É preciso cuidar a esse respeito. Bom, falemos um pouco de 5 aspectos a considerar que a igreja nos ensina, tá? Antecipando o que será dito lá adiante, nós vamos falar. Eu falei um pouco, eu citei isso da vez passada e cito hoje, dizendo que não vai dar para hoje, vai ficar para a próxima. Vamos falar de Bíblia, tradição e magistério, tá? Bíblia, tradição e magistério. Além de pontuar um pouco a respeito de sugestão quanto a como ler o Santo Livro com critérios razoáveis. Mas por agora, analogia da fé. A Bíblia é um livro de fé, de verdades de fé. Tem lá suas falhas quanto a ciência, quanto a história, a cronologia. Pô, mas é uma coisa maravilhosa, que negócio escrito há 2, 3 mil anos atrás, 3,5, 4, nem escrito era, passado de boca a boca, chegar até aqui, da maneira como chegou, é fantástico, apesar das picuinhas humanas que separam a maneira de congregar, de fazer assembleia, de fazer acontecer, mas é fantástico, tá? Além disso, tem que ver o sentido da história. Não é um livro de história. A Bíblia não é um livro de história. Como dizia antes, enquanto a analogia da fé que a igreja propõe, também o sentido da história. Mas, embora não seja um livro de história, Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor de toda a história. O sentido da marcha ascendente da revelação também. Eu não vou deter muito, porque eu já falei que Deus foi se revelando aos poucos e planificou-se em Jesus. Todo o plano de Deus está plenamente revelado em Jesus, embora Deus, porque é Deus, não se esgote na sua capacidade inesgotável de revelar-se, mas está plenamente revelado em Jesus, embora Deus possa nos proporcionar sempre mais e mais. Tá? Também a relatividade das palavras, porque, brincando com coisa séria, se eu falar que me dá um pão com vina em Curitiba, você sabe. Mas se nós formos pedir um pão com vina em Salvador, vamos dar risada ou pelo menos perguntar o que você está pedindo. Então imagine algo escrito a milhares de quilômetros daqui, numa época de 2, 3 mil anos atrás, e com conceitos diversos do nosso. Cuidado. E finalmente o bom senso e senso crítico. Por quê?
Será que o que foi dito lá e que nós interpretamos aqui a nosso modo tem a ver? Ou será que nós é que estamos errando? Eu quero, já que eu falei disso, só pontuar rapidamente sobre inerrância e daí eu concluo falando alguma coisinha sobre leitura orante da Bíblia, tá? E a Bíblia não erra. Todos os livros que compõem a Bíblia não erram. Está lá uma quantidade considerável de erros de geografia, de história, etc. Mas cada autor humano, identificado ou não, escreveu no limite do seu conhecimento de então. Os caras não sabiam um monte de coisa. Se até hoje nós, com a internet e tudo mais, somos ignorantes sobre um monte de coisa, mas um monte de coisa, mesmo as relativamente poucas pessoas que gostam de ler, de estudar, de aprender. Quando eu falo poucas, não falo de 2, 3, milhões de pessoas, mas as pessoas que realmente vivem, têm apreço por estudar, por aprender, por saber cada vez mais, não são maioria. Está aí à disposição, ainda incorre-se no erro de dizer que com a internet todo mundo são, caramba, uma pinóia. O que tem é uma profusão inesgotável de dados na internet. Dados que não são necessariamente conhecimento. Dados é uma coisa, mas conhecimento é outra. A informação nem sempre é bem assimilada, até porque nem sempre ela é veraz. Nem sempre ela é veraz. Muitas vezes não é, não só na internet. Imagine lá atrás. Então temos que descontar todas essas falhas que não são em nada importantes quando você atenta para o fato de que a Bíblia é o livro da verdade de Deus. Ela tem uma linguagem popular e não técnica. Todos os erros geográficos, históricos que a Bíblia contém, em nada a desqualificam, pois que ela é um livro da verdade de Deus, para que nós tenhamos adesão ao seu plano, se quisermos, e esse plano é com verdade, é com amor, com correção, a ética de Deus é o que conta. Pois bem, para concluir por hoje, contando com a sua paciência por mais uns minutinhos, tomara você a tenha, falemos da leitura orante da Bíblia. Note, mesmo que adiante, possivelmente já no próximo encontro, eu fale para você um pouco de uma dentre outras maneiras de ler a Bíblia, observando que, no ano 2021, gerações e gerações, em 2 milênios, muitos teólogos, padres e leigos, homens, mulheres, foram se desdobrando para que, de muito, muito tempo para cá, nós tenhamos já mastigada a interpretação do texto bíblico. Mastigada, com propriedade, com correção, porém, isso não é esgotável. Tal como dizia de Deus há pouco, digo de novo, por mais que exegetas, hermeneutas tenham dado para nós de mão beijada, a ponto de que você, possivelmente, tanto quanto eu, recebe todo dia um monte de coisas refletindo a palavra de Deus, muitas com propriedade e correção, outras são babaquices. Tem que tomar cuidado para saber separar o joio do trigo. Mas muita coisa boa a gente recebe por aí, até pela internet. Mas nada disso nos impede de descobrir mais. E quando falamos num outro encontro sobre inspiração e iluminação, tomara, se você estiver lá me acompanhando, entenda um pouquinho do que quero dizer agora. Mas a leitura orante da Bíblia é um passo. O Dom José Antônio Peruso, arcebispo metropolitano de Curitiba, é não ele apenas, mas especialmente ele por aqui, um ferrenho defensor da leitura orante, porque ela é acessível a todo mundo. Os demais métodos também o são, mas existe um pouco mais. Quanto mais quer se aprofundar, mais a pessoa deve estudar, se preparar. Mas a leitura orante, ela precisa fundamentalmente de vontade, honestidade, humildade. Acompanhe comigo. Alguém está me ligando agora. Maria Salete, eu não sei o que você quer, tomara que não seja nada de errado. Eu não tenho como parar agora, minha cara. Vamos lá. Peço sua compreensão, você que está me chamando agora, por favor. Comecemos com pacificação interior. A leitura orante da Bíblia é algo antigo na história da igreja. Está lá desde o começo. Então você busca um cantinho, seu quarto,
sua garagem, dentro do carro, embaixo de uma árvore, no intervalo do trabalho, do estudo, em algum momento da vida, do seu lugar, do dia, aliás, do dia. Pacificação interior, respirar fundo, tomar uma aguinha, estar alimentadinho, se for um jejumzinho também, tudo bem, mas buscar dentro de si, fisicamente, emocionalmente, pacificar-se, sossegar-se. Invocar o Espírito Santo é o segundo passo. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis, essa oração bonita, ou bata um papo com o Espírito Santo sob forma de oração com as suas palavras, não precisa proferi-las, mas que elas estejam aqui, e se estão aqui e aqui, aqui simbolicamente, é tudo aqui que se passa, mas aqui realmente, aqui simbolicamente, ainda que de boca fechada, ele já sabe, basta que você tenha a intenção sincera de uma parceria mais intensa com o Espírito Santo. Terceiro passo, pacificação interior, invocação do Espírito Santo, perdão. Perdão. Mesmo que esteja sozinho ali, e preferencialmente com mais uma ou duas pessoas, três, beleza? Né? Bíblia, cristianismo é comunidade. Quando salvos, será cada um sozinho diante dele. Mas para chegar lá é coletivamente, tá? No serviço ao próximo, na convivência comunitária, com dificuldade, mas com potencialidade, com dificuldade, mas com harmonia, com diferenças, mas buscando a unidade, embora perfeitamente impossível, mas honestamente tentada. Né? Então, pedir perdão e perdoar. Novamente, não precisa nem abrir a boca. Se quem estiver do teu lado é quem merece, ou você acha que merece escutar o seu pedido de perdão, ou precisa, então se quem está do teu lado é coisa para pedir ou dar perdão, então faça. Não precisa, às vezes não precisa nem falar, basta olhar, dar com todo cuidado a história da pandemia, com todo cuidado, mas dá ali um tapinha nas costas, um cumprimento, um assim, perdoa e pede perdão. Se alguém que está ausente, ele sabe. Tá? Então, perdoar é coisa de cristão. Não é exclusividade de cristianismo, mas no cristianismo, perdoar é coisa essencial. E ser perdoado. Sem perdão, complica. Não é fácil? Muitas vezes não é. Às vezes é praticamente impossível, mas é perfeitamente possível tentar. Aí, ler atentamente o texto. Qual tenha sido o texto escolhido? A liturgia do dia é um parâmetro. Todo dia tem as leituras ordenadamente, você pode, uma sugestão, mas não precisa ser, mas uma sugestão, as leituras do dia, o evangelho do dia, todo dia, ter algum critério para não ficar ali meio desorganizado. Ler atentamente. Se está com 2, 3, lê. Ou 2, 3 divide a leitura, não importa. Mas ler e escutar. Enquanto lê, tentar escutar. Quem lê, que os outros escutem. Escutar é mais que apenas ouvir, mais que apenas ficar quieto. Escutar mesmo. Abrir-se para o que escuta. Ainda que não goste e não entenda tudo que esteja sendo dito naquele momento. Aí tentar imaginar o cenário do texto. Imagine que a parábola do semeador. Imagine que eu citei há pouco, a passagem que Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Imagine-se lá escutando Jesus ensinar a oração do Pai Nosso. Ou então, o Sermão da Montanha que eu citei, imagine-se você lá, um dos espectadores de Jesus fazendo o ensino das bem-aventuranças. Aí tentar se inserir no texto, imaginar o cenário e tentar se inserir no texto. Ô Zé, mas não é fácil. Claro que não é, mas é possível tentar, não precisa ser perfeito, basta que haja honestidade e vontade de tentar. Às vezes consegue. Feito isso, adesão ao propósito e sob forma de oração. Oração é uma atitude concreta. Oração é uma atitude concreta. A oração pode ser alienante. Pode ser uma desculpa esfarrapada, pode ser algo escapista e até contraditório que se espera do cristão. Vou contar só para você, não tem ninguém nos vendo, fora você e eu aqui. O que tem de cristão ao longo da história, inclusive hoje em dia, que faz da oração atitude de avestruz é uma grandeza. Não, eu já fiz a minha parte, já fui na missa, já fiz a minha parte, já fui no culto. Eu tanto faço a minha parte que sou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, sou catequista, secretário paroquial, sou diácono, sou freira, sou padre, sou pastor, sou um monte de coisa. E às vezes pode ser até honesto diante do espelho da consciência ao dizer isso. Mas será que é? Oração é atitude concreta. Não é desculpa para a nossa omissão, para a nossa covardia, para a nossa alienação, para a nossa canalice. Oração é tudo de bom, mas tem que ser algo concreto. Aquilo que eu rezo tem que corresponder ao que Jesus rezou e rezaria comigo. Se as minhas orações não condizem com
a oração das orações, a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, então todo cuidado. Se as orações eu sei que as faço e pareço ser correspondente a elas, mas intimamente eu não sou, você sabe que não é. Mas não sabe o que ele está pensando e vai fazer com você ou comigo depois. Adesão concreta à oração de Jesus é ser e não fazer de conta. No mínimo, tentar ser e não fazer de conta. Para concluir, a leitura orante da Bíblia, a sugestão é a leitura do Salmo. Aí escolha o Salmo que você achar do agrado, compatível com o momento. Pode ser falado, lido, pode ser salmodiado, cantado, pode cantar uma musiquinha ou duas, aí fica a critério, tá? E tomara que aproveite a leitura orante da Bíblia, todo dia, de preferência, uma vez por semana, isoladamente, quando for o caso, mas quando possível, em 2, 3 ou mais. E quando sozinho, com a intenção, na intenção de muita gente mais. Peço-lhe compreensão, caso tenha se esgotado, porque eu acho que falei por 1h10 minutos mais ou menos. Espero tenha sido de algum aproveitamento esta fala hoje. Tá? Convido aqui, se não daqui a pouco, outra hora, me passe o WhatsApp, 998448018, 998448018, código 41, para me criticar, para sugerir algo, para pedir o link do primeiro vídeo desta introdução à Sagrada Escritura. Se gostou, sugiro, peço que compartilhe com alguém. Não precisa ser agora, pode ser amanhã pelo Facebook, ou ainda hoje ou amanhã eu vou botar no YouTube, deixo no meu Facebook ali da paróquia o link, tá? Que mais? Pelo Facebook também você pode interagir, tá bem? E convido a que, numa próxima sexta-feira, às 20 horas, esteja comigo de novo, para que nós, como instrumentos dele, falemos um pouco mais de introdução à Sagrada Escritura. A partir deste ponto, avançando um pouco mais, tá? Na sexta que vem, provavelmente será o meu amigo Diácono Alex, se não for ele, serei eu. Daí a gente vai avisando você, conforme talvez na outra, a gente vai fazer ou não, porque vai ter um evento no horário, aliás, que não é no horário, mas que talvez avance. Na sexta que vem faremos com certeza, o Alex provavelmente, se for o caso eu. Na outra, hoje é dia 8, então 15 faremos, 15 com 7, 22, 22, interrogação, se faremos mais tarde ou deixaremos para outra sexta, mas contamos com você, tá bom? Passamos uma oração para encerrar. A oração da Ave Maria, aquela que já no início diz assim: Ave cheia de graça, Ave cheia de Deus. Repetindo-me sempre, pois que convém, cada vez mais é necessário, caso agora ou mais tarde alguém que aprendeu com todo respeito errado que a Igreja Católica adora a Nossa Senhora e aos santos, isso é uma mentira, é uma falácia, é obtusidade ou desonestidade de quem ensina assim, e ingenuidade de quem aprende assim. Em nenhum livro dos milhares de páginas, das milhares de páginas do Magistério da Igreja, do qual falaremos na próxima vez também, em nenhuma vírgula da doutrina da Igreja Bibilinar de Jesus está escrito que nós adoramos a outro que não apenas a Deus, tá? Então, firmemente, duramente até, sem medo de ser taxado de antipático, chato, não me importo, mas amorosamente, respeitosamente, só a Deus nós adoramos. Maria, José e os demais santos nós veneramos como quem homenageia. São pessoas humanas como a gente. Nós aprendemos em criança e na doutrina cristã católica que Maria é a santa que santa sempre foi. Não tinha pecados. Os demais santos, a partir de José, foram primeiro pecadores e depois foram se santificando nos moldes que citei. Maria e os demais santos são gente como a gente que escolheu seguir Jesus. E nós nos identificamos com a história de cada um dos santos que viveram nesses 2 milênios, mártires ou não, e conforme nossas afinidades, gostamos dos exemplos de vida deles que possam nos inspirar da nossa própria vida. Quanto ao pedido feito a São Fulano e São Beltrano, sempre ter claro isso. Eu posso, por afinidade, pedir a São Fulano que interceda por mim junto a Jesus. Ele é o medianeiro único. Ele é o medianeiro. E sempre repetindo, quem atende, se, quando e conforme queira, e sempre para o bem de quem pede, é ele.
não é o santo. O santo, nós podemos orar a ele ou orar direto à fonte. Mas se orar ao santo, ciente que o santo intercederá por nós, amorosamente, com todas as suas vontades. Mas se, quando e como seremos atendidos, e mesmo que não atendidos, do todo ou jamais atendidos, entendermos que, ainda que não gostemos e nem percebamos, é sempre para o nosso bem. De lá, tudo que vem é só para o nosso bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Fraternalmente, para nós que cremos de modo parecido, fraternalmente para nós que não cremos do modo igual, mas que podemos caminhar naquilo que concordamos e nos respeitar naquilo que não concordamos. Uma boa noite para você, um bom final de semana, fique com Deus e até a próxima.